Amém, irmãos? Amém, irmãos? Vocês acabaram de cantar Nome Bom, Doce a Fé, Na Esperança. Onde é que está a esperança de vocês, irmãos, hein? O que é que você está pensando, hein? O que é que você está pensando? Cantou muito essa música, não cantou, pai, na sua época? Levantou contigo o nome. Mas os crentes de hoje, pai, sei não. Para quem não está vendo, meu pai está bem aqui, pastor João. Vou falar hoje sobre a superabundante graça de Deus, meus irmãos. No livro de Jonas. Meus irmãos, abram aí. Muitos irmãos enfermos, né? Mas também muitos irmãos enfermos na alma. Desanimados. E eu vou morrer dizendo isso, ó, irmãos. Se a igreja não te animar, desanimar é que ela não vai fazer. E quando eu digo igreja, eu não estou me referindo só ao irmão que está aí do seu lado, não. Eu estou me referindo também, principalmente, o dono da igreja, que é Deus, que é Cristo. Que aprove a Ele, hoje, falar mais uma vez, que Ele é gracioso, que a sua graça é abundante. É mesmo, pastor? É. Aqui em Jonas. No capítulo 3, do verso 1 ao 4. Está aqui. Na pessoa de Jonas, a superabundante graça de Deus. E na cidade de Nínive. E a nossa divisão do texto vai ser essa. Está aí, ó. A graça sobre Jonas, a graça sobre Nínive. A superabundante graça. Ultimamente, a gente tem falado tanto, né, da ira de Deus, que Deus castiga, Deus pune, Deus mata. Deus se ira, Deus fica indignado. Teve um sermão passado aí, em outro profeta, a indignação de Deus. Que, meus irmãos, todos vocês aqui, sem exceção, ou direto ou indiretamente, têm acesso às redes sociais. Uns mais, outros menos. Mas os irmãos há de concordar. Sermões, como esse que você ouve aqui, em algumas outras igrejas, é totalmente diferente do que se costuma colocar aí. Um evangelho velho, que na verdade não é evangelho, né? Como Paulo escrevendo lá aos Gálatas, não é evangelho. Eles dizem que é, mas não é. Quando eles resolvem falar da graça de Deus, eles não falam da graça de Deus como ela é. Eles querem melhorar aquilo que é impossível melhorar. Os irmãos lembram uma vez que eu disse para os irmãos, uma não, várias vezes. A graça de Deus, ela anda de lado com a sua justiça. A sua justiça anda de lado com o seu amor, com a sua misericórdia. Quando Deus age com amor, Ele age com justiça, Ele age com graça. Quando Deus age em juízo, em punição, em castigo, Ele age com graça, Ele age com misericórdia, porque Deus é perfeito em tudo que faz. Preste atenção nessas palavras aqui. Para muitos comentaristas, o capítulo 3 é o capítulo maravilhoso do livro de Jonas.
que une o povo escolhido de Deus, na representação de Jonas, e aquele povo, o pior povo que existia naquela época, Deus dizendo, eu também quero ser o seu Deus. Isso deve falar muito aos nossos corações hoje, porque a gente está vivendo num mundo cada vez pior, que não chega nem perto do mundo de Nínive, a Assíria, não chega nem perto. Mas antes, como eu já disse para os irmãos aqui, antes de começar a expor, principalmente Jonas, meu coração se sentia irado, raivoso, por tudo que eu tenho visto acontecer, no nosso Brasil especificamente. O índice de depravação como tem aumentado. O índice daquilo que Paulo, escrevendo a Timóteo, já dizia. No final dos tempos, o amor de muitos esfriará. E quando Paulo está falando do amor que esfriará, é o amor que nós temos tratado aqui. O amor de oferecimento, o amor de providência, o amor de aliança, o amor de vínculo. E quando eu falo esses dois últimos aqui, está muito relacionado a nós, cristãos. Temos vivido tempos de desânimo. E nada melhor, meus irmãos, do que olhar para esse texto e ver um Deus que é gracioso, é superabundante na sua graça. Vamos ler o texto aqui. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, dizendo: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas se levantou e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus. Eram necessários 3 dias para percorrê-la. Jonas começou a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava dizendo: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Vamos orar. Pai eterno, glorioso, santo, ó Deus, te pedimos mais uma vez, dá-nos o entendimento e a compreensão da tua palavra mais uma vez nessa noite. De fato possamos entender, compreender como tu és gracioso, como tu és abundante em graça. Que os nossos corações saiam mais uma vez transformados acerca dessa verdade, que tu és um Deus de graça. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa cada um que aqui está. Que a tua graça e o teu favor mais uma vez seja derramada sobre nós. Que venhamos ter o nosso ânimo renovado, a nossa alegria renovada, a nossa fé fortalecida. Em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados, Pai, hoje e sempre, e que haja salvação no meio do teu povo, que haja reconciliação. Em nome de Jesus. Amém. Como eu já disse, a superabundante graça aqui está sendo evidenciada em Jonas, no verso 1 e 2, e na cidade de Nínive, verso 3 e 4. Perceba que no verso 1 e o verso 2 é uma repetição do que está no verso 1, verso 2 do capítulo 1. Só com uma pequena diferença. Não é? No verso 2, finalzinho do verso 2, vai estar lá dizendo o porquê que o Senhor quer que Jonas vá a Nínive pregar. Finalzinho do verso 2 do capítulo 1 vai dizer que é por causa da maldade que subiu até a minha presença. No capítulo 3, no verso 2, ele já diz: vá, pregue contra ela a mensagem que lhe darei. O Senhor tem uma mensagem
para Nínive. Mas preste bem atenção. Antes do Senhor dizer que tinha uma mensagem para Nínive, o Senhor precisou dar um tratamento adequado para o mensageiro. Meus irmãos, mas pastor, onde é que está a graça do Senhor aqui? A graça do Senhor está em Deus não levar em consideração o que este mensageiro, chamado Jonas, fez. O que foi que Jonas fez? A gente já sabe. O capítulo 1 todo e o capítulo 2. Disse para nós. Capítulo 1, ele virou as costas para Deus. Não quero saber dessa missão. Eu vou fazer do jeito que eu quero e como eu quero. Foi para outra direção, direção oposta, mais distante, não querendo ter relacionamento com esse Deus. Totalmente sem noção, perdeu o temor. Deus não podia, chegando aqui, lendo esse texto, dizer o que ele disse aqui agora no nosso texto, no verso 1, no verso 2 para Jonas, sem antes trabalhar o coração do Jonas. Agora perceba, é a graça de Deus, mas a graça de Deus superabundante, agindo em Jonas, trazendo a ele disciplina, castigo, por ele ter desobedecido. E a gente viu, no capítulo 1, que essa disciplina, esse castigo, foi de forma humilhante, porque Deus pegou os ímpios, os pagãos, da qual Jonas não queria relacionamento, porque ele não queria perdão para essas pessoas. Jonas era patriota, ele se reconhecia como filho de Deus, mas único filho, não queria ter irmão além do que ele já tinha. Ele não queria abrir a porta da família para os de fora. E o Senhor usa os de fora para tratar o coração de Jonas. Então, antes do mensageiro estar pronto para a mensagem, ele foi invadido com a graça abundante do Senhor, que foi mexer com céus e mares, usar o seu poder soberano de governo e chamar um grande peixe e levar Jonas para um particular, ao ponto de Jonas se desesperar e, no seu desespero, ele fazer aquilo que ele deveria ter feito quando o Senhor o chamou, no verso 2, a se levantar e ir para Nínive. Agora Deus vai lá, no mais profundo, como ele diz no capítulo 2, e ele começa a declarar em sua oração o quanto ele teme, o quanto ele depende de Deus. Por isso que Deus é abundantemente gracioso, porque ele olha para esse ser tão arrogante, tão soberbo, o crente. Lembre-se, o vento obedeceu, o mar obedeceu, o peixe obedeceu, mais na frente nós vamos ver o verme obedecer, a planta obedecer, outro vento quente obedecer, e Jonas, até então, era o único que não obedecia. E Deus, com a sua abundante graça, faz tudo isso que até aqui eu relatei, que nós vimos nos sermões passados. E mesmo assim, o Senhor não desiste de Jonas. O Senhor chega para Jonas pela segunda vez, como diz aqui o verso 1, e diz: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Deus não levou em consideração, meus irmãos, a infidelidade de Jonas. E quando eu digo que Deus não levou em consideração a infidelidade de Jonas, infidelidade, pecado. Eu não estou querendo dizer aqui que Deus não está nem aí para o pecado. Eu estou querendo dizer com isso que Deus não leva em consideração a infidelidade de Jonas, é que isso não impede Deus de ser gracioso. Agora, por que isso está acontecendo? Porque houve arrependimento.
houve arrependimento. Mas mesmo com arrependimento, pela lógica, Deus poderia dizer: você não merece ser usado por mim. Você me afrontou. Você virou as costas para mim. Você só veio me procurar quando você viu que não tinha saída. Você é um interesseiro. Não é assim não que a gente se comporta com as pessoas? A gente ajuda, a gente ajuda, a gente ajuda. A gente direciona, a gente aconselha, e a pessoa não faz, não faz, não faz. Aí chega uma hora que a gente quer dizer assim: olha, agora eu desisto de você. A gente não é superabundantemente gracioso, mas deveria ser a semelhança de Deus. O que Deus está fazendo aqui, a base dessa superabundante graça, ao ponto de olhar para esse indivíduo, Jonas, que virou as costas para ele, e para fazer o que Deus está fazendo aqui, meus irmãos, em dizer: Jonas, eu ainda conto com você, eu quero que você se levante e vá, e eu tenho uma mensagem para você pregar lá. Sabe o que é isso? Quem está aqui nas quartas-feiras sabe. É o que está lá escrito em 1 Coríntios capítulo 13, verso 7. O amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera. É o amor. É esse amor que nos garante, meus irmãos, de fato, uma predestinação. Olhando para esse texto aqui, meus irmãos, 3 coisas. O verso 1, verso 2. Três coisas ficam muito claras que estão amarradas a essa graça de Deus. É o amor, né? Mas 3 coisas. A primeira delas é essa: predestinação. Os irmãos concordam que desde o capítulo 1, especificamente, o verso 2, e agora a gente lendo o verso 2 do capítulo 3, há aqui uma predestinação para uma missão? Sim ou não, irmãos? Sim. Deus tinha uma missão, que eu vou chamar de propósito. Deus tinha um propósito. Qual era o propósito? Eu quero pregar juízo para arrependimento para uma cidade. Deus falando, eu tenho que entender. Deus querendo, eu tenho que entender. Que vontade de Deus é decreto. Propósito de Deus é decreto. Ele não é como nós. Que a gente pensa e tenta colocar em prática para ver se acontece o que a gente pensou. O que Deus pensa, acontece. Ele faz. Então, tinha um propósito, uma predestinação para uma missão. Então, meus irmãos, eu vou argumentar do menor para o maior. Se a missão tem que ser cumprida, e vai ser cumprida, porque Deus assim quer, isso de fato aconteceu, quanto mais aquele pelo qual Deus, aí é o segundo ponto, se predestinou a missão, ele chamou alguém para fazer essa missão. E quem é que faz essa missão de pregar arrependimento para aqueles que não conhecem o Deus verdadeiro? Tem que ser um que Deus chamou como seu filho. Está aí Jonas. Ele é o cara. Aí eu posso dizer que Deus predestinou não só a missão, Deus predestinou Jonas para isso. Tinha que ser Jonas, meus irmãos. O texto aqui é muito claro. Termina o capítulo 1, começa o capítulo 2, todas as circunstâncias, que nada mais são do que Deus agindo, intervindo, é para levar Jonas, o predestinado, a se arrepender e fazer exatamente como Deus quer que ele faça. Se a missão é predestinada, o missionário também. Não adianta. E o exemplo literal de Jonas é muito claro. Não adianta. Você pode ir para o mais longe possível. Deus vai lhe pegar lá e vai lhe trazer. Não tem jeito. Vários textos do Antigo Testamento traz a alusão de que viria um Messias no futuro e ele atrairia. Isso também é fato no próprio Antigo Testamento. Está aqui, Deus atraiu, só que normalmente as pessoas sempre acham que a atração de Deus para a salvação, a atração que Deus tem
para trazer o indivíduo para cumprir a sua vontade é sempre naquele sentimentalismo de que Deus vai fazer a coisa acontecer de uma forma extraordinária, mas que não vai doer. Nunca foi assim. Pode olhar. Jonas não é o primeiro, meus irmãos. Mesmo diante da desobediência dele, Deus, com sua graça abundante, que é o seu amor de aliança, de vínculo. Porque eu e você pode até tentar quebrar a aliança com Deus, mas a gente não quebra, porque foi feita dele para conosco. Então não tem como a gente quebrar. Não tem, irmãos. Por isso que é superabundante graça. Sabe? A ilustração que vem na minha mente é quando a gente é criança, não é? Que a gente está em alguma situação de que a gente precisa confiar no pai. Aí o pai segura na mão da gente, e se ele disser, dá, a gente confia e vai, e segura. E mesmo que a gente queira largar da mão dele, a gente tem consciência de que ele não vai largar a da gente. A gente vai para onde ele disse que a gente ia, para o propósito que ele estabeleceu. Quando eu era moleque, não é? Às vezes, meu pai me levava para cortar cabelo, lá onde ele trabalhava. E nas chuvas fortes, às vezes enchia lá um córrego lá e passava lá e a pessoa tinha que passar, às vezes, a nado. E eu me lembro muito menino que meu pai dizia assim, vamos ter que atravessar aí. E ele me segurava aqui na mão, eu ficava com medo, mas aquele medo de que eu sei que meu pai não vai me soltar. E a gente passava, atravessava para o outro lado. Às vezes ele me botava aqui, lembra aí, pai? Me botava aqui chamava de cacunda. Não é? E eu ainda com aquele requinte de crueldade, ainda botava a mão nos olhos dele assim, ó. Meu pai. E eu ia. A vida com Deus é assim, meus irmãos. Se você é dele, ele predestinou, ele chamou. E muitas das vezes vai ser pela disciplina. Foi exatamente isso que aconteceu com Jonas. A graça, a superabundante graça de Deus se manifestou assim. Propósito, chamado e disciplina. Deus predestinou, Deus chamou, Deus disciplinou. Propósito, responsabilidade e preparo ao amadurecimento. Na predestinação, é Deus dizendo, eu tenho um propósito. Uma obra a fazer, e eu vou fazer por você, Jonas. E eu vou dar a você um chamado e é sua responsabilidade. Soberania de Deus, responsabilidade humana. É sua responsabilidade ir. Vai não? Vou disciplinar você. E a disciplina, ela é amadurecimento para o cristão. Amadurecimento. Agora, esses dias, o irmão daqui fez um concurso aí para ser guarda municipal. Teve que fazer um monte de teste aí. Sofreu, como diz a turma por aí, sofreu mais do que muleta em sovaco de aleijado. Entendeu? Pagou o preço. Aí passou em tudo. A vida cristã, ela não é fácil de ser vivida. Ela não é fácil de ser vivida. Por isso que muita gente se ilude e ora a um Deus que não é o Deus bíblico. Não tem jeito, meus irmãos. Para a gente andar com Deus, a gente tem que compreender o propósito que está sobre nós, que não é nada novo, já foi revelado. A gente tem que andar segundo a vontade de Deus. É nossa responsabilidade responder esse chamado. E a única maneira de Deus agir contra a nossa infidelidade, para que a gente responda esse chamado, é derramando a sua superabundante graça em nos disciplinar, em nos amadurecer, assim como ele fez com Jonas. Então, quando fala de propósito, isso reflete a soberania de Deus em cumprir seus propósitos, independente das nossas falhas. Deus vai nos usar, apesar de quem somos. Porque a gente, na continuação, no capítulo 4, a gente vai perceber que o Jonas, mesmo obedecendo, ele ainda mostra um coração egoísta, mesmo obedecendo, mesmo ele indo pregar a mensagem de Deus.
Isso quer dizer, meus irmãos, enquanto a gente estiver nesse mundo aqui, a gente vai falhar. Mas a graça de Deus não muda em relação a nós. A superabundante graça de Deus não muda em relação a nossas falhas. Ele continua com o seu propósito, ele continua chamando e ele continua, se necessário for, nos disciplinando. E essa disciplina dele vai ser sempre com graça, mesmo que machuque, mesmo que doa. De repente, isso está acontecendo com você. De repente, isso que você está vivendo é o grande peixe na sua vida. Que Deus está querendo que você faça que nem Jonas. Realmente reconheça que você não é onipotente. Você reconheça que você não vai encontrar ânimo, força em outro lugar, a não ser nele, na pessoa dele. E onde é que ele se manifesta? Nas Escrituras. E como é que eu crio força para amar as Escrituras e enxergar Deus ali nas Escrituras? Falando comigo. A igreja, é amando a igreja, estando na igreja. Eu vou morrer dizendo isso. A igreja tem problema? Tem, porque você é problema. Você é falho. Como é que você quer estar num lugar que você não é? Como é que você quer para os outros que você não é? Aí você se torna ainda mais falho. Porque apesar das falhas daqueles que você olha e diz, eu não vou para a igreja porque eles estão lá e você não. Nós não fomos chamados para viver na unidade. Unidade de um, não unidade de comunhão. Por isso Deus chama. E quando Deus chama, meus irmãos, é irrevogável. Está aí Jonas, com todas as suas falhas. Repito, que ele vai demonstrar ainda no capítulo 4. Mas o texto diz, a partir do verso 3, que Jonas vai. Jonas obedece. Ele entende o preparo, né? A disciplina. Deus não desistiu de Jonas. Aí ele direciona esse homem. Mas perceba, Jonas teve sobre si a graça de Deus. Mas olha que coisa louca isso aqui, meus irmãos. Jonas, até aqui, a gente percebe essa graça de Deus, né? Pelo menos nesses 3 pontos aí. Deus predestinando para uma missão, Deus chamando e Deus capacitando ele, disciplinando. Lá, tudo que aconteceu no barco, o peixe, até o ponto de cuspi-lo no mar, na terra. E aí foi o verso 10 do capítulo 2, o Senhor falou ao peixe e este vomitou Jonas na terra. Aí Jonas, quando está com os pés no chão lá, aí ele vai, recebe de novo a presença de Deus, ninguém sabe como foi, né? Mas o ponto é que Deus fala com ele, e dessa vez Jonas vai. Recebe o chamado, entende a disciplina e vai. E aí vamos para o nosso segundo ponto aí. Que Jonas, esse recebedor de graça. Meus irmãos, parem por um segundo aí e pense. Por um segundo e pense o que Jonas fez com Deus. Virou as costas para Deus, mostrou toda a sua arrogância, a sua soberba. Já disse para os irmãos, arrogância, eu sei como é que tem que ser feito. Soberba, eu sei para quem deve ser feita. Não precisa me ensinar nada. Olha aí, meus irmãos. Eu vou para ali. Você não sabe nada não. Deixa comigo. Aí acontece tudo o que acontece. Aí Deus chega para Jonas, levanta, vai. Eu tenho uma mensagem para você. Que Deus gracioso. Que superabundante graça. Que graça é essa? Graça que está sobre Jonas, mas que não está em Jonas. Preste bem atenção. A graça está sobre Jonas, mas não está em Jonas. Então, pastor, como é que Jonas vai ser um instrumento de graça para Nínive? Como é que ele vai ser um instrumento de superabundante graça? É exatamente isso, porque se fosse depender da graça que estava em Jonas, esse povo jamais. Mas é a graça que está sobre ele. É a graça que está
no ato dele de falar o que Deus disse que ele tinha que falar. Esse é o ponto. Por isso que muitas vezes pessoas recebem a graça da salvação por uma pessoa que não tem salvação. Lembra de Mateus 7? Em ti eu expulsei demônio, eu fiz isso, fiz aquilo outro. O texto deixa claro que eles de fato fizeram isso. Deus os usou, mas Deus diz: vocês não me tinham, eu não estava em vocês, mas eu usei vocês para que a minha graça, seja para curar, seja para libertar, se manifestasse. Aqui eu entendo que Jonas é um crente, mas nesse momento ele não vivia essa graça. Ele tinha, mas não vivia. Por isso eu digo isso. A graça estava sobre ele, mas não estava nele. Porque ele vai pregar, e ele prega uma frase, e depois a gente vai entender. Ele não vai com a motivação, com o sentimento da qual ele deveria ir, que seria de todo pregador. Todo pregador deseja ver as pessoas crerem em Cristo. Quando ele está expondo a Escritura, ele vai de mau gosto. Tem uma definição de graça que eu acho interessante. Eu queria que o irmão passasse aí, eu coloquei para a igreja ver, que eu pontuei aí, uma definição de graça, que a palavra no grego é charis. Ela tem correlação com a palavra em hebraico. A definição de graça mais conhecida é favor não merecido, né? Todo mundo conhece, favor não merecido. Mas essa graça aí, ela tem uma definição que eu acho que ela incorpora o personagem Jonas aqui, entendeu? E chega a Nínive. Olha aí, ó. Bondade, a definição. Bondade, misericórdia, pela qual Deus, exercendo sua santa influência sobre as almas, voltas para Cristo, guardando, fortalecendo, fazendo com que cresçam na fé cristã, conhecimento, afeição, e despertas ao exercício das virtudes cristãs. A condição espiritual de alguém governado pelo poder da graça divina. Aí eu fiz alguns destaques aí, né? Essa graça é Deus exercendo influência, é guardando, é fortalecendo, é fazendo, é despertando, é uma condição de governo pelo poder da graça de Deus. Perceba que é uma graça que ela é uma ação que promove uma reação daquele que recebe essa graça. Ou seja, é aquilo que comumente a gente costuma dizer no Novo Testamento. E que Jonas disse aqui, no verso 9, a salvação pertence ao Senhor. A graça que gera a salvação é uma graça que é um poder que vem e que causa uma reação de resposta. Quer você queira, quer você não queira, Deus faz você querer. Então essa graça está sobre Jonas e vai chegar. Se Jonas virou as costas para Deus, se Jonas foi arrogante e soberbo, meus irmãos, quanto mais os ninivitas. Estão lá na vida deles, adorando os deuses deles, completamente avesso a Deus. Não tem nenhum tipo de desejo de buscar a Deus, o Deus verdadeiro. E Deus, soberano Deus, o Deus criador, Yahvé, ele se faz revelar a esse povo, que ele chama no capítulo 1, verso 2, de que subiu a maldade, um povo perverso. Deus usa um desobediente para levar essa graça que vai mudar a vida deles. Então veja, assim como Deus não levou em consideração o pecado, a infidelidade de Jonas, no sentido de, isso não me impede de ser gracioso com você. Eu estou aqui, se arrependa, e Deus. Da mesma forma, Deus não leva em consideração a maldade de Nínive, a perversidade de Nínive. No verso 2, o Senhor diz, levante-se
e vá à grande cidade. Aí, verso 3, Jonas se levantou e foi a Nínive. Que Nínive? A grande cidade. Segundo a palavra do Senhor. Aparece de novo, a palavra do Senhor. E que palavra do Senhor é essa? É a mensagem que o Senhor vai dar a ele, que a gente vai entender que é a que está no final, ainda em 40 dias e Nínive será destruída. Essa é a palavra de Deus, que o Senhor quer que Jonas fale. Talvez não fosse exatamente assim, mas porque Jonas, ainda na sua imperfeição, ainda guarda ali uma resistência, né? Não sabe lidar com essa graça que está sobre ele. O texto diz: ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus. Esse muito importante faz relação com a grande cidade de Nínive. E a gente pode observar isso de algumas maneiras. A primeira delas, por que que o Senhor coloca aqui como importante e grande cidade? Primeiro, porque Nínive era a cidade, a capital da Síria. E ela tinha suas raízes antigas fundada por Nimrod, que era um indivíduo bastante famoso e conhecido, e que era bisneto de quem? Nada mais, nada menos do que Noé. Então, isso pode se argumentar, né? Que isso inclui o fato de que Nínive era uma cidade com uma herança rica e culturalmente relevante, o que poderia influenciar a forma como seus habitantes viviam e como eram vistos pelos outros. Por isso, era uma ideia dela ser grande, por essa raiz histórica. Também pelo próprio tamanho, mais ou menos cerca de 100 quilômetros, cheia de palácios luxuosos, 1.500 torres imponentes, muralhas. As muralhas, segundo alguns historiadores, os irmãos aqui já devem ter ouvido falar, devem ter visto, né? As muralhas da China. Diz que da Lua dá para ver. Essas muralhas aqui, alguns historiadores dizem que davam para passar 6 carruagens. Então pense aí numa avenida, na Mr. Hall, por exemplo, bem larga. Então era uma cidade grande, de fato, imponente. Tinha uma extensão geográfica massiva, né? Uma população mais ou menos estimada em 600 mil pessoas. Também é considerada grande e importante, esse importante é grande, no sentido também de esplendor e influência. Não era grande só porque tinha uma raiz histórica, vinha lá de Noé. Não era grande só porque, por literalmente ter um espaço geográfico grande. Ela era grande também por seu esplendor e influência. Um historiador diz o seguinte: o fato de Nínive ser a capital do Império Assírio realça a influência política e econômica na região. Sua localização estratégica, às margens do rio Tigre, e seu papel no comércio ressaltam sua prosperidade e esplendor. Então, era uma cidade economicamente ativa, próspera, mas era grande também no seu pecado. Nínive era marcada pela malícia, corrupção moral e violência. Os ninivitas eram conhecidos por sua crueldade e eram sanguinários. Eles matavam, empilhavam, como eu já disse aqui muitas vezes para os irmãos, cortavam braço, gostavam de humilhar, eram estritamente imorais, cruéis, violentos, brutos. Mas eles não se reconheciam assim. Se chegassem para eles e pregassem para eles: vocês são muito importantes, olha a origem de vocês histórica, eles iam dizer: eu sei disso. Olha, vocês são uma potência. Olha aí, a muralha de vocês, que coisa imponente. Olha aí os prédios dos palácios. Eles iam dizer: também sei disso. Olhe como vocês são ricos.
Olha a economia de vocês, como é pujante. Eles iam dizer, também sei disso. A única coisa que eles não sabiam é que eles eram pecadores. Então Nínive sabia da sua importância histórica, sua grandeza territorial, seu esplendor e influência política e econômica. Mas o que ela precisava saber é que era corrupta, maliciosa, depravada, violenta ao extremo. Mas apesar de tudo isso, Deus não levou em consideração isso. Isso não impediu. Lembre-se, meus irmãos, não leve em consideração, não é que Deus não fique irado com isso. Não leve em consideração que não impede a graça superabundante de Deus ser oferecida. Deus manda um homem lá para dizer o que eles precisavam ouvir. E o evangelho é exatamente isso, meus irmãos. O evangelho é dizer o que a pessoa precisa ouvir, não o que ela quer ouvir. Todas as vezes que você vier para cá, para a Igreja Bíblica Monte Sião, saiba disso. Você vai ouvir o que você precisa ouvir, não o que você quer ouvir. E hoje Deus está dizendo, eu sou superabundante, gracioso. Mas essa minha superabundante graça, ela só é impedida de ser recebida, de ser vivida por aqueles que são obstinados a não se arrepender dos seus pecados. Mas o Senhor pega o povo daquela época, o pior que tinha, meus irmãos. Pegou o crente mais rebelde que tinha. Vai você, Jonas? Vou não. Vai. Para dizer, meus irmãos, que ele é gracioso, que ele tem paciência, que ele suporta, que ele espera, que ele crê. Esse crer aí é de dar chance. Eu creio que você tem capacidade de racionalmente se perceber e recorrer a mim para ter forças para se arrepender. Esse é o ponto. Por isso que não justifica, meus irmãos. A pessoa dizer assim, o crente dizer assim, eu não consigo, não dá, eu não tenho força. Peça a Deus. Se Deus está com você, Ele vai te dar força, Ele vai te dar discernimento para você saber lidar com a situação e reconhecer. Não espere que as circunstâncias hajam. Jonas esperou as circunstâncias. O que é que Jonas imaginava? O que eu e você imagina. Vou desobedecer a Deus, não vai acontecer nada comigo, não. É isso que a gente pensa. A gente perde o temor. Mas é isso que Deus diz, não é assim não, Jonas. Não vai ser do jeito que você quer. Vai ser do jeito que eu quero. E pronto. E aí Deus pega esse homem, derrama sobre ele uma superabundante graça. E usa esse homem para levar essa mesma graça para todos esses que estão vivendo a sua vida sem levar Deus em consideração. Então, se você não entendeu ainda o impacto disso aqui, então imagina aí, hoje, literalmente, está tendo guerra da Rússia com a Ucrânia, não é isso? Para a maioria, salvo exceções, quem são os maus são os russos. Quem é a vítima é a Ucrânia. E está acontecendo coisas lá horripilantes, não é? Pessoas comuns sendo assassinadas, mulheres sendo estupradas, crianças sendo estupradas. Está ou não está acontecendo isso? Aí você é um ucraniano, está lá, e Deus diz, eu tenho uma missão para você. Aí você desobedece, não, eu quero que você vá pregar lá na Rússia. Vá lá pregar na Rússia. Aí você diz, como? Um povo cruel está matando todo mundo. Desobedece Deus, vai com muita paciência, com muita graça, Deus faz você ir. É fácil, irmãos? Não é fácil. Por isso a gente não pode olhar para Jonas e dizer assim, rapaz, o Jonas é muito ruim, porque a gente é igual. Ninguém em sã consciência queria ir. Jonas está indo agora por causa das circunstâncias. Na percepção dele, ele viu a mão poderosa de Deus. Mas na percepção de Deus, meus irmãos, é sempre graça. Superabundante graça. Não tem coisa melhor do que a gente estar dentro da vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus.
E Jonas vai. Agora perceba, comparando agora com a Rússia. A Rússia está lá, ela se acha o Deus, ela acha que o que ela está fazendo é certo, que ninguém tem que dizer como é que ela tem que fazer, que ela é grande, que ela tem história, que ela é rica. E alguém chega lá e diz, olha, eu vim aqui falar de um Deus que eles não sabem nem quem é. E Deus está dizendo que vocês têm que se arrepender. Essa é a mensagem. E digo, Jonas, não chegue lá, fala e vá embora, não. Passe 3 dias falando. Passe 3 dias, olha o texto aí dizendo, ó. Era uma cidade muito importante diante de Deus, era necessário 3 dias para percorrê-la. Jonas começou a percorrer a cidade a caminho de um dia e pregava dizendo. Agora, tente pensar assim. Jonas está vindo da onde, meus irmãos? Jonas está vindo da onde? Literalmente, Jonas está vindo da onde? De dentro da barriga de um peixe gigante. Jonas devia estar, alguns comentaristas, e eu concordo, Jonas deveria estar com o seu semblante meio esquisito. Ficar dentro do estômago de um grande peixe, devia estar um negócio meio feio, assustador. Né? Alguns vão dizer que até fedendo ele estaria. Por mais que tenha tomado banho, mas ficou a nhaca lá da barriga do peixe. E ele chega no meio desses carniceiros violentos. Um indivíduo que não é de lá. Um indivíduo que é de um povo que é perseguido por eles. E esse indivíduo chega lá, provavelmente com um intérprete, porque os assírios não falavam a mesma língua do povo hebreu. Então, alguns acreditam que ele tinha um intérprete. Então, veja toda a dificuldade, meus irmãos. A mensagem curta, a mensagem falada de um jeito, comunicada de um jeito incomum, por um sujeito diferentão e por um sujeito que não estava muito afim de falar o que ele vai falar. E aí, quando ele fala, mesmo que seja a graça de Deus sobre ele, mesmo que seja a graça de Deus através dele para aquele povo, o seu discurso não parecia de graça. Qual era o discurso? Está aí. 5 palavras, uma frase. O evangelho aí, irmãos, ó. Ainda 40 dias, Nínive será destruída. Em algumas versões diz subvertida, que é a mesma palavra, traduzida lá para Sodoma e Gomorra. Então, alguns comentaristas acreditam que quando Jonas fala isso, talvez não fosse exatamente assim que Deus quisesse que ele falasse. Mas ele fala, escolhe essas palavras para trazer na lembrança do povo da Síria o que aconteceu em Sodoma e Gomorra. O que foi que aconteceu em Sodoma e Gomorra? Deus mandou fogo, enxofre, acabou com tudo lá. Isso faz me lembrar aquela passagem que Jesus está falando, um discurso pesado. E Pedro disse, Senhor, diminui o discurso aí, senão o povo não vai aceitar tu. O povo vai levantar a mão para te aceitar como Jesus aí. Aí o que é que Deus diz? O que é que Jesus diz? Quer ir também? Olha aqui, meus irmãos. No nosso próximo sermão, nós vamos ver o resultado. A cidade toda se converteu com esse discurso. Que parecia não ser gracioso. É de fato um discurso ameaçador de juízo. A expressão 40 faz lembrar o quê? 40 anos no deserto. 40 dias de tentação de Jesus. O 40 é muito simbólico, mas normalmente ele sempre traz essa ideia de os 40 anos no deserto. Veja o que foi que aconteceu. Não entrou, só entrou a geração de Josué, claro, o resto tudo impereceram no meio do caminho. É um discurso pesadíssimo. Mas, meus irmãos, por incrível que pareça, é a superabundante graça de Deus. Porque por trás desse discurso, por mais difícil que ele seja, está um Deus todo-poderoso que poderia ter acabado, não só com Jonas, mas com toda a cidade de Nínive, ter mandado todos para o inferno. Às vezes a gente se apega à palavra, e tem que se apegar, mas a gente se esquece que essa palavra tem um Deus, uma pessoa, meus irmãos. E nós vivemos um tempo hoje que as pessoas estão perdendo o temor a esse Deus.
inclusive os cristãos, perdendo o temor a esse Deus. Perder o temor desse Deus, meus irmãos, é não enxergar o quanto ele é gracioso. O pecado provoca a ira de Deus, diz um comentarista. Mas o arrependimento desperta a sua compaixão. Se o pecado é a causa do juízo, o arrependimento abre o caminho para a salvação. Onde o pecado é vencido pelo choro do arrependimento, ouve-se a música suave do perdão e os brados de júbilo de salvação. Assim como eu apontei em Jonas, 3 palavras associadas à superabundante graça de Deus, que foi: predestinou, chamou, disciplinou. Predestinou o propósito de Deus, a missão de Deus e o missionário de Deus. Era propósito de Deus. Chamou, responsabilizou Jonas. Disciplinou, amadureceu Jonas. Agora, a graça de Deus sobre Nínive foi, e aí 3 verdades aqui a considerar também. Primeira, oferecida. Foi tornou universal. Jonas via a Deus como o Deus exclusivo de Israel. E Deus está dizendo: eu me ofereço também para os outros. É um oferecimento. Quando Jonas pregou em Nínive, Deus estava demonstrando sua disposição de mostrar graça, mesmo a uma cidade pecaminosa, de acordo com seus propósitos redentores. Deus ampliou. Assim, como diz lá em João, né? Que muitos entendem, né? Veio para que eram os seus e os seus não receberam. Aí abriu para os gentios, né? Plano B. Não, é sempre plano A. Nos propósitos eternos de Deus, Deus sempre teve a intenção de salvar todos. Todos, sem distinção, não é sem exceção. Sem distinção. Todos os povos, tribos e línguas, Deus sempre quis e desejou salvar. E aqui para nós ele mostra na cidade de Nínive. Agora olha que interessante também. Não foi só universal, mas também foi uma graça irresistível. Porque nós vamos ver no sermão que vem, que mesmo com esse discurso tão pesado, daqui a 40 dias, Deus vai acabar com tudo. Você perceba que não tem nenhum chamado para arrependimento, né? Ainda em 40 dias, Nínive será destruída. Era juízo na certa. Não teve nenhum apelo aqui. Se arrependa, pelo amor de Deus. Deixe de fazer isso, deixe de fazer aquilo. Mas o texto na sequência, verso 5 e diante, próximo sermão, vamos ver que ele se arrependeu. Isso torna a graça irresistível. Quando a graça é oferecida para a salvação, não tem quem resista, meus irmãos. Pode ser o pior pecador. Isso aí deve abrir a nossa mente. Pense agora, nesse tempo, agora, nesse momento. Pessoas que você olha assim e diz assim, não. Esse aí não... Eu estou com na cabeça aqui, tá, irmãos? Esse aí não tem jeito, tem jeito. Se Deus quiser, tem jeito. Entendeu? Tem jeito, é só Deus querer. Como a gente não sabe quem é que Deus quer, então a gente tem que ser instrumento dessa graça. Mesmo que a gente fique assim, Jonas ficou. Mas isso não impediu a má vontade de Jonas, o descompromisso de Jonas, não impediu a graça de agir na vida desses da qual ele foi porta-voz. E terceiro, incondicional também. Uma misericórdia incondicional, porque Deus olha e disse, lá no verso 2 do capítulo 1, levante-se e vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu. Era uma graça, um amor incondicional. Deus não estava vendo nada lá para desejar salvá-los. Pelo contrário, o que Deus via era só para mandar para condenação. Mas o verso 5 e diante, se percebe que eles foram salvos.
Em resumo, meus irmãos, Jonas de 1 a 4, como um testemunho de graça incondicional de Deus, que não leva em consideração a infidelidade de Jonas, nem a maldade de Nínive. Isso destaca a soberania e a misericórdia divina, bem como a universalidade, era essa palavra, tá, irmãos? Universalidade que eu queria falar, da mensagem de Deus para todas as nações. Além disso, enfatiza a disposição de Deus em disciplinar seus filhos para corrigi-los e trazê-los de volta ao seu caminho. E alguns acreditam que essa foi a maior ação de avivamento na história. Um só sermão, com uma única frase, contendo uma ameaça de juízo, e fez toda uma cidade se prostrar diante do Senhor. Mais de 600 mil pessoas. Não há registro na história da humanidade um avivamento com tanta conversão assim. Por isso Jonas estava certo em dizer o que ele disse no capítulo 2, verso 9, no final: a salvação pertence ao Senhor. Quando Deus quer, Deus faz. Partindo para a conclusão, meus irmãos. Preste bem atenção. A rebeldia humana não pode impedir os planos de Deus, como visto na história de Jonas, que fugiu da presença de Deus, mas ainda assim não frustrou o plano divino de levar a mensagem a Nínive. A graça é maior do que o pecado. Romanos 5:20 diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, quanto pior está, se Deus se movimentar para agir, a graça vai ser sempre maior. A vontade de Jonas não prevaleceu. A motivação, o sentimento de Jonas não foi empecilho para Deus agir. Não, Jonas, não vou usar você não. Eu estou vendo que você se arrependeu e tudo, você me clamou lá do peixe, mas eu estou vendo que você está sem amor. Nada disso. Mesmo assim, Deus, vai lá. Vai lá. A palavra do Senhor é decreto. Vai ser sempre como Deus determinou. Duas aplicações aqui para encerrar, tá, irmãos? Duas, bem práticas. A primeira. Escute bem, devemos reconhecer nossa própria necessidade da graça de Deus. Assim como Jonas e Nínive, todos nós pecamos e precisamos da misericórdia de Deus. Devemos responder ao seu chamado, ao arrependimento e humildade. Talvez você aqui, que está agora olhando para mim aqui, esteja vivendo contra a vontade de Deus. Se arrependa. Se arrependa. E deixe a superabundante graça de Deus lhe fortalecer, lhe dar força para você vencer aquilo que ofende a Deus. Da incredulidade ao pecado praticado. Ao pecado trazido à luz, à existência. Nunca esqueça, a graça é maior, tem mais poder do que o poder do pecado. Pode ter certeza, quanto mais no crente. Se a graça de Deus foi graça poderosa para fazer a cidade de Nínive, um povo depravado, se converter, quanto mais um crente que foi liberto do poder do pecado. Segundo, importantíssimo, a primeira faz com a graça em relação a você se vendo como Jonas. A segunda faz a graça você se ver como Jonas, entregando essa graça, pregando essa graça para os outros. Devemos estender a graça aos outros. Assim como Deus foi gracioso com Jonas e Nínive, devemos demonstrar graça e misericórdia aos que nos cercam, independentemente do seu passado ou erro. A graça de Deus deve ser refletida em nossos relacionamentos e ações. Porque você que é crente, que diz que tem a graça de Deus, você tem o amor de Deus. E que amor é esse? É o amor de aliança, o amor de vínculo da perfeição.
Então, se você tem esse amor, tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo. Tudo, meus irmãos. A superabundante graça de Deus, evidenciada em Jonas, nos lembra que seu amor e misericórdia não têm limites. E sua graça está disponível para todos os que buscam com o coração arrependido. Que Deus tenha falado do seu coração. E você entenda que fazer a vontade de Deus não é fácil. Lá no Novo Testamento ele diz que aquele que quiser me seguir, carregue a sua cruz. A sua cruz. E a sua cruz não é a falta de emprego, não é a falta de dinheiro, não é, de repente, um sogro, uma sogra que lhe perturba, ou um irmão, um parente, ou um irmão em Cristo, que fica tanto tempo ali querendo sugar de você suas energias, suas finanças. Sua cruz não é isso aí. A sua cruz é algo que você decide fazer, por vontade própria. Você decide fazer. Então, vou dar um exemplo aqui. Você está numa empresa, você está lá trabalhando, e aparece uma proposta para você ir para outro estado, ganhar 2 vezes mais o que você ganha. Mas aí você faz uma pesquisa e vê que a cidade para onde você vai, não existe uma igreja da qual aqui você está, que prega o evangelho, que de fato se dedica a falar a vontade de Deus, e não a vontade daquele que está pregando. Você reconhece que a sua igreja é uma igreja sadia, como nós aprendemos ontem. As marcas de uma igreja verdadeira, pregação expositiva, uma igreja que disciplina, uma igreja que corrige, uma igreja que prioriza uma conduta de verdadeiros convertidos. Aí você diz assim, não é a vontade de Deus, eu vou renunciar, eu vou abrir mão disso aqui. Isso é carregar a cruz. É você sempre abrir mão daquilo que você sabe que seria bom para você, mas que não geraria frutos de santidade na sua vida, que não geraria amadurecimento para você. Isso levaria você a se afastar de Deus. É isso que é carregar a cruz. No caso aqui de Jonas, a cruz era ele dizer assim, esse povo não presta, mas Deus está mandando eu levar a graça que está sobre mim, eu tenho que falar para eles, e eu vou, nem que para isso às vezes eu perca a minha vida. Isso é carregar a cruz. Por isso que Jesus diz assim, ó, deixa os mortos entregar os mortos, sigam, eu não tenho onde inclinar a cabeça. Jesus sempre deixou claro que caminhar com ele é difícil. Por isso, meus irmãos, que a gente precisa ser absorvido pela graça do Senhor. É isso que o meu corpo quer, é isso que o meu corpo deseja, mas não é isso que Deus quer. Então eu vou negar a isso, renunciar. Então cruz é renúncia, não é dificuldade da vida, isso não é cruz, é renúncia. E normalmente renúncia àquilo que é bom, aquilo que dá prazer. Para Jonas aqui, para ele era melhor ir para o outro lado mesmo, ele não ia ter problemas. Mas o Senhor o fez carregar a cruz que ele precisava carregar, que era levar a graça de Deus para um povo que era carente e necessitado. Vamos ficar de pé, irmãos, vamos orar.